Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Como todos os domingos, nós meditamos juntos o Evangelho. Desde já eu quero acolher vocês e já pedir que você curta e compartilhe esse comentário com muitas outras pessoas, porque dessa forma nós fazemos aquilo que Jesus pediu. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Nós precisamos dar a outras pessoas aquilo que Deus nos deu. Vejam, o comentário de hoje ele vai ser um pouco diferente por um motivo de tempo. O trecho do Evangelho que nós rezamos na liturgia de hoje é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 1 até o versículo 32. É um longo evangelho. Como tempo é algo que nós temos pouco, eu preferi, portanto, ao invés de ler todo esse evangelho, chamar atenção para aquilo que eu acredito ser mais relevante para a nossa meditação. Vejam, o evangelho de hoje ele está focado em 3 parábolas que nós podemos chamar as 3 parábolas da misericórdia. A ovelha perdida, a dracma perdida, ou a moeda perdida, e o filho pródigo. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas 3 e tentar mostrar que existe algo que une essas 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus fala que nós somos como ovelhas que ele está o tempo inteiro cuidando, e quando algum de nós se perde, ele deixa todas as outras para ir em busca daquela ovelha perdida. Lembrem da parábola. Jesus diz que quem tem 100 ovelhas, se vê uma dessas ovelhas perdida, deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha. E Jesus diz que o pastor não descansa enquanto não encontra essa ovelha. E encontrando essa ovelha, volta com essa ovelha nos ombros, cheio de alegria, e divide essa alegria com os seus amigos. E aí ele diz, do mesmo modo, existe mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vejam, meus irmãos, como a lógica de Deus é diferente da nossa. Muitos de nós, quando fazemos o nosso processo de arrependimento, muitos de nós, quando fazemos o nosso processo de conversão, muitos de nós, quando nos damos conta do nosso pecado, nós geralmente nos lamentamos e nos depreciamos. E quando se trata do outro, nós julgamos. A lógica de Jesus é diferente. Jesus está nos mostrando aqui hoje que todas as vezes que uma ovelha se perde, se ela é encontrada, ela volta nos ombros do seu pastor. Quando eu e vocês errarmos, quando eu e vocês nos perdermos, quando eu e vocês nos desvencilharmos do redil, nós precisamos ajudar o pastor a nos procurar. Recordemos sempre, quando nós nos perdemos, Jesus já está nos procurando. Atenção para isso. Quando nós nos perdemos, Jesus já está nos procurando. Agora, por que Jesus deixa que nós nos percamos? Porque ele deixa a porta aberta. Não sei se você já percebeu isso. Jesus não diz por que é que essa ovelha deixou as 99. Porque Jesus deixa o redil com a porta aberta. Jesus nos quer livres. Sim, seguindo, mas livres. Nós muitas vezes nos desvencilhamos e nos perdemos porque nós vemos a porta aberta e preferimos sair da comunhão. No entanto, quando nós nos perdermos, lembremos, Jesus já está me procurando e eu devo colaborar para que ele me ache logo e, ao invés de me depreciar e me lamentar, me alegrar porque eu fui achado. Da mesma forma em relação aos outros. Quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém se perde, quando alguém se desvia, eu devo ser capaz de ajudar Jesus a encontrar aquela ovelha.
Eu devo possibilitar, encontrar meios para que mais rapidamente aquela ovelha seja encontrada e não julgada quando ela volta. Essa é a primeira parábola. A segunda parábola vai na mesma direção. Jesus diz: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la? Vejam o modo de proceder de Deus conosco. Nós somos a moeda de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Nós somos aquilo que Deus tem de maior valor. Quando nós nos perdemos, Ele mobiliza tudo e todos para encontrar a cada um de nós. Agora, existe uma pedagogia interessante nessa parábola. Jesus está dizendo que aquela mulher, se perde uma moeda, acende uma lâmpada, varre a casa e procura até encontrar. E encontrando, faz festa. Vejam se isso não pode servir para nós. Quando nós nos perdermos, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, acender a lâmpada. Colocar luz sobre a nossa vida para nós vermos o que está perdido. Depois, varrer a casa. Organizar a nossa vida. Depois, procurar cuidadosamente. Veja, nós temos que desenvolver uma vida espiritual atenta e cuidadosa. E não sossegar até não voltar para Deus. Mas não acaba por aí. Jesus está dizendo que quando nós nos encontrarmos, Jesus está dizendo que quando Ele nos encontra, Ele faz festa, Ele louva com os amigos. Nós temos que retomar esse aspecto do segmento e da vida espiritual. Quando nós nos perdermos e nós nos acharmos, façamos festa. Quando nós conhecermos alguém que se perdeu e voltou, façamos festa. A terceira parábola. Jesus conta a parábola que nós chamamos parábola do filho pródigo. Mas uma vez eu aprendi com um bispo lá do Amazonas, que disse assim: não parece que nessa parábola é o filho que é pródigo, mas o pai que é pródigo em ser misericordioso. Vocês lembram? Um pai tem 2 filhos. O filho mais novo se mete à besta e quer ir para um lugar distante do pai e pede a sua herança. Nós pedimos a herança, nós recebemos a herança de um parente falecido. Esse menino, esse jovem, tratava o seu pai como se ele houvesse morrido. Do mesmo modo nós fazemos com Deus. Muitas vezes nós somos filhos de um pai vivo, mas nós o matamos. Nós vivemos como se Deus não existisse. Nós vivemos como se Deus fosse um caso isolado. Nós vivemos como se Deus fosse algo subjetivo. Nós somos filhos de um Deus vivo que nós tratamos como se estivesse morto. E por isso queremos a herança, queremos os benefícios de Deus, mas não o convívio com Deus. E por isso vamos lá longe, vamos para longe de Deus. No começo estamos felizes e contentes, porque somos livres, fazemos o que queremos longe de Deus. Mais cedo ou mais tarde vem o tempo da secura, mais cedo ou mais tarde vem o tempo da dificuldade e nós nos deparamos com a nossa pobreza. E vamos procurar comida em qualquer lugar. E nos alimentamos de ar, nos alimentamos de comida podre, achando que estamos comendo. E a fome só cresce. O que é que nós devemos fazer então? Nos acostumar em comer comida de porcos ou lembrar que nós temos um pai que continua vivo e voltar? Voltar para o pai que continua vivo. E Jesus diz: quando nós voltamos, ele já está nos esperando.
E quando nós vamos nos justificando, ele nos agarra com os seus braços e nos abraça com muita intensidade e já manda que se mate um novilho, se manda que coloque uma roupa nova, anel no dedo, sandálias nos pés, novamente dignidade de filho, porque ele estava perdido e tornou a viver. E quantas vezes nós não somos aquele filho mais velho que se irrita com um Deus que perdoa, que se irrita com um Deus misericordioso, quando na verdade nós não precisamos nos irritar. Nós não precisamos nos chatear com a misericórdia de Deus com aquele que faz diferente de nós, porque nós já somos merecedores da misericórdia. Lembremos daquilo que Santa Teresinha diz: Deus me amou tanto que ele se antecipou, não permitindo que eu pecasse. Muitos de nós passamos a vida inteira fiéis a Deus, no miúdo da vida, e ficamos chateados quando alguém não corresponde àquilo que nós achamos que é o seguimento de Jesus. Coloquemo-nos no nosso lugar e percebamos que Jesus foi misericordioso conosco, evitando que nós saíssemos. Se nós formos como o filho pródigo, voltemos. Se nós formos como o filho que ficou, aprendamos a nos alegrar. Mas no fundo, essa parábola não se trata de filho pródigo ou filho que ficou, mas do Pai que é pródigo e cheio de misericórdia para nos perdoar. Voltemos, portanto. Retomemos, portanto. Voltemos o olhar para Deus. Sejamos ovelhas que permitem ser encontradas. Sejamos moedas que sabem o seu valor e se deixam encontrar. Sejamos como um filho que volta sempre de novo para os braços do seu Pai.